Na Ásia, do outro lado do mundo, subiu para 6 o número de mortes por causa de uma variação do coronavírus. A cidade de Wuhan, onde surgiram os primeiros casos da doença, anunciou hoje uma série de medidas. Mais uma vez, houve aumento do número de mortos pelo novo coronavírus hoje na China. Um homem de 61 anos, morador de São Paulo, é o primeiro brasileiro com teste positivo para o novo coronavírus. 1.315.941 pessoas foram infectadas desde o início da pandemia. Dezembro lá de 2019, quando surgiu o primeiro caso lá na China, em Wuhan, a gente nunca imaginava, né, que essa bola de neve fosse crescendo, crescendo e chegasse até a gente e passando por cima como um rolo compressor, né? São 4 meses que a vida de todo mundo virou de cabeça para baixo. E o desafio da imprensa é exatamente esse, né? Contar essas histórias a partir desse vírus que tomou conta de todo o mundo, né? Então, quando a gente pensa a cobertura jornalística que a gente vai para planejar o dia a dia na redação, a gente sempre busca pensar do meu entorno, né? Como é que a vida está em torno de mim, como que isso está afetando o dia a dia das pessoas em que eu chego, que eu cubro e que a notícia chega, né? O que a gente espera é que definitivamente a população entenda que é o jornalismo profissional a ferramenta de conhecimento do que está acontecendo no mundo, na sua comunidade, no mundo, no Brasil, né? Somos nós, jornalistas, que vamos produzir a informação de maneira correta, precisa, apurada, de forma responsável, filtrando aí qualquer dúvida, tirando qualquer dúvida. Os repórteres, eles saem para a rua, na Record News, com cuidado, usando 2 microfones, mantendo o distanciamento, cuidando após cada pessoa que use o microfone, a gente usa uma substância para desinfecção do microfone. Então, assim, essa frequência ela não foi alterada. O repórter ele continua indo para a rua, mas continua indo com todos os cuidados. A gente passou no jornalismo a não receber mais os entrevistados na bancada. Isso a gente também, de alguma maneira, passou a focar todo o nosso noticiário para a Covid-19. Basicamente, hoje, né, no noticiário, a gente faz quase que 100% de cobertura sobre a Covid. Então, eu acho que afetou o recebimento, né, de entrevistados e também alterou aí os assuntos do jornal. A questão do microfone é uma questão importante, né? O microfone sempre foi a ferramenta do repórter, a ferramenta com que o repórter ia lá e entrevistava a fonte. Ele não dava o microfone para a fonte. Hoje, por uma questão de segurança, de saúde, a fonte pega seu próprio microfone. Muitas vezes as equipes mais enxutas ainda. Então, se o repórter puder ficar sozinho, tanto melhor. Claro que não é o que a gente quer ter um companheiro ali da câmera, também um repórter cinematográfico, que é importante ele. A gente está trabalhando de rodízio, a equipe, né, reduzida ali, para poder a gente conseguir manter o distanciamento dentro da redação, né? As janelas ficam abertas, ainda que com o ar-condicionado ligado, e existe toda uma higienização quando a gente chega das mesas, do material de trabalho. Se tiver que sair da câmera, do microfone, existem produtos que a gente utiliza, e sempre higienizando as mãos e com essa distância, né, de uma mesa para outra, como a equipe está reduzida em rodízio. Uma semana eu vou na segunda, quarta e sexta, na outra semana na terça e quinta.
a gente facilita esse convívio dentro da redação. Um grande desafio é como entrevistar as pessoas, principalmente as fontes, uma vez que está todo mundo com medo, né, de sair de casa. Então, a tecnologia, ela é uma grande aliada. A gente tem usado muito a tecnologia e aí a gente grava por meio de plataformas, a que o entrevistado tiver mais familiaridade. Eu acho que mais do que nunca, né, os celulares, as redes sociais têm vindo para ajudar nessa cobertura, que não é fácil e que é muito dinâmica, né? Os números mudam a todo tempo, sempre há novas notícias em relação à pandemia, você tem várias atualizações durante o dia. Então, o celular, as redes sociais facilitaram, encurtaram ainda mais, que já é um processo que já vinha sendo executado, mas encurtaram ainda mais o trabalho, né? Com certeza o celular tem sido um grande aliado. Através dele que a gente consegue receber materiais de vídeo, de imagem, que a gente não tem acesso, às vezes por optar não sair da redação, não deslocar a equipe, né, ter toda essa questão do material de trabalho, de higienização e tudo mais. Então, facilita muito essa comunicação, né? Às vezes da gente enviar perguntas para a pessoa, como eu estou fazendo aqui agora, responder por vídeo, ou fazer uma videochamada, enfim, às vezes a própria imagem de apoio se consegue com o celular. Claro que não é a mesma coisa, nunca vai ser a questão da captação do áudio, a qualidade da imagem, tudo isso fica comprometido. Mas na atual circunstância, costuma salvar bastante. Esse material que vem de casa, ele é de extrema importância para a gente, porque dificilmente a gente ia conseguir colocar o jornal no ar se não fosse a ajuda dessas pessoas durante a pandemia, porque as equipes elas não estão podendo ir na casa das pessoas e quando vão, estão tendo que gravar do lado externo, então a gente não está conseguindo mostrar de fato como que está sendo a rotina dessas pessoas. Então quem faz isso? São elas próprias. Então a gente orienta elas a fazer uma gravação de uma técnica boa, então a gente pede para ela gravar num local de boa iluminação, num local que faça silêncio e sempre na horizontal. Quando dá para orientar, a gente orienta essa pessoa. Só que acho que 80%, 70% do que chega para a gente não é uma coisa orientada. Então vem uma imagem escura, uma imagem não vertical, um som não muito agradável. Então a gente ali na ilha de edição, a gente tem que dar uma melhorada nesse material. Prever qual legado que a pandemia vai deixar para o jornalismo é uma tarefa extremamente difícil. Acho quase que impossível se prever o que vai ficar depois de tudo isso. Agora, o que eu espero como jornalista, e talvez outros colegas também tenham o mesmo pensamento, como jornalista e como professor, de que esta pandemia deve nos ensinar a fazer um jornalismo muito mais apurado, muito mais responsável do que a gente já tem feito, para combater esse grande mal que a gente tem, que é a desinformação e a mentira das fake news.